Tutela de urgência e recuperação judicial, um tema importantíssimo para você que pretende atuar com recuperações judiciais. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, criador do Fórum Permanente de Recuperação Judicial e produzo muito conteúdo para que você trabalhe com excelência nesse mercado muito singular do direito. Então, se você se interessa por esse tema, já se inscreve nesse canal, já curta esse vídeo, porque esse assunto, tutelas de urgência e recuperação judicial, é simplesmente importantíssimo na sua jornada profissional. Vamos lá. Imagine que você está no escritório e recebe a visita, por exemplo, de um produtor rural ou de uma transportadora ou mesmo de alguém que tenha uma rede de postos de combustíveis que está com um problema. A possibilidade de receber uma busca e apreensão em um equipamento que reputa essencial. Ao mesmo tempo, esse cliente está em um cenário de dificuldades financeiras que autorizam você a pensar na recuperação judicial como uma estratégia relevante. Então, eu não vou tratar aqui das condições que autorizam cogitar o ingresso em recuperação judicial, mas vamos lá. Se você entende que é caso de recuperação judicial e você entende que há risco destes bens essenciais serem perseguidos pelos credores, você precisa atuar com urgência a fim de proteger esses bens essenciais. E é esse tema que vai ser brevemente abordado nesse curto vídeo. Tá bem? Então, nesse contexto, qual é o fundamento jurídico que vai amparar o seu pedido? Olha só, na realidade, tutelas de urgência já indicam o capítulo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, e antes mesmo da reforma na Lei de Recuperação de Empresas, já havia a possibilidade de se pedir em sede de tutela de urgência, fundamentado no processo civil, a antecipação dos efeitos do stay period. Mas, a partir de 2020, com a reforma da lei, com a Lei 14.112, essa faculdade se tornou positivada na Lei 11.101. E veja comigo o parágrafo 12º. O parágrafo 12º vai indicar que, estando presentes os requisitos da tutela de urgência, eu estou procurando aqui, mas eu já sei meio de cor. Então, o parágrafo 12º do artigo 6º vai indicar que, estando presentes os requisitos da tutela de urgência, você pode antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, faz o seguinte, visite o artigo 6º, parágrafo 12º, incluído pela Lei 14.112. Ou seja, o legislador pavimentou o caminho do pedido de tutela de urgência a fim de obstar rapidamente a busca e apreensão de bens considerados essenciais. Sabe que em 2022 eu fui chamado por uma transportadora para analisar a hipótese de recuperação judicial, e nós, analisando o cenário de endividamento, percebemos que havia risco de todos os veículos sofrerem busca e apreensão, porque objeto de garantia de alienação fiduciária e estes contratos estavam inadimplentes. O que nós fizemos? Nós dirigimos um pedido de recuperação judicial com requerimento expresso de antecipação dos efeitos do stay period, a fim de proteger esses veículos porque essenciais à atividade. Tivemos o deferimento desta antecipação antes mesmo do juízo indicar pela constatação prévia. Então, a minha recomendação é a seguinte: você tem duas possibilidades diante de um cenário de risco de perda imediata de bens. O primeiro cenário é este que eu já referi. Você distribui o pedido de recuperação judicial e fundamenta a antecipação dos efeitos do stay period para o fim de proteção dos bens essenciais, fundamenta no parágrafo 12º do artigo 6º. É importante dizer que você precisará comprovar a existência em concreto dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. E quais são os dois requisitos autorizadores das tutelas de urgência, que pode lhe levar até o estudo do antigo Código de Processo Civil, os requisitos das ações cautelares?
Os dois requisitos dizem respeito à fumaça do bom direito e ao perigo de demora. Fumus boni iuris e periculum in mora. Qual é a fumaça do bom direito? É o conjunto da documentação acostada na inicial que dá conta ao juízo em um olhar perfunctório, a um olhar inicial, que, de fato, existe o direito ali à recuperação judicial. Essa é a fumaça do bom direito. Agora, qual é o perigo de demora? Perigo de demora você precisa também comprovar em concreto. E do que eu estou me referindo? Ora, você precisa comprovar que existem contratos que têm bens essenciais garantindo, por exemplo, como uma alienação fiduciária, que estão inadimplidos e, eventualmente, o credor até já constituiu em mora o devedor para o fim de instruir uma busca e apreensão. Então não basta você alegar com o parágrafo 12º algum risco e o direito à antecipação dos efeitos do stay. Você precisa comprovar em concreto, guarde esse argumento, a existência dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência, requisitos de resto que estão lá no artigo 300 e seguinte do Código de Processo Civil. Mas essa é a primeira alternativa. Essa alternativa você deve adotar se estiver em fase de recolhimento da documentação para o pedido de recuperação judicial e estiver substancialmente cumpridos os artigos 51 e 48. Atente bem para esse detalhe. Se você não dispor de toda a documentação do 48 e do 51, ou melhor dizendo, se você não dispor de uma documentação robusta do artigo 48 e 51, não cabe antecipação dos efeitos do stay. O juízo vai determinar a emenda inicial porque você não cumpriu as exigências do 48 e do 51. E aí nós estamos diante da segunda hipótese. Então, Marcelo, eu não tenho a documentação do artigo 48, eu não tenho a documentação do artigo 51 e eu tenho urgência de buscar a prestação jurisdicional para proteger esses bens que são efetivamente essenciais. Como eu devo proceder? Se você não tem a documentação, tampouco tempo hábil para a confecção dessa documentação, você deve instruir uma ação cautelar preparatória para o pedido de recuperação judicial. Eu vou repetir, uma ação cautelar preparatória para o pedido de recuperação judicial e você vai provocar a pressão jurisdicional para, em sede cautelar, deferir a suspensão de arresto, de busca e apreensão, de qualquer instrumento de perseguição do crédito por parte do credor, requerendo o prazo de 30 dias para a instrução do pedido de recuperação judicial. Você compreende? Existe uma diferença entre a ação cautelar preparatória para o pedido de recuperação judicial e o pedido de recuperação judicial com antecipação dos efeitos do stay. São pedidos distintos. Para este pedido de recuperação judicial com antecipação do stay period, você precisa instruir esse pedido com uma documentação robusta. Eventualmente pode carecer de um ou outro documento, mas o seu objetivo é que tenha uma documentação robusta. Já na ação cautelar preparatória, você está apenas apresentando ao juízo a expectativa de instruir um pedido de recuperação judicial e a necessidade cautelar de proteção da empresa nesse interregno temporal. Tá bem? E aí, voltando para o primeiro caso, você deve pedir a antecipação dos efeitos do stay, mesmo antes do juízo determinar a constatação prévia. Então, você deve fazer constar na petição inicial o seguinte: ora, juízo, se Vossa Excelência entender pela necessidade de determinação de constatação prévia, você sabe o que é constatação prévia? Se você não sabe, eu vou lhe explicar rapidamente. Constatação prévia é a diligência promovida pelo administrador judicial para verificar as reais condições da recuperanda, reais condições de funcionamento e também da regularidade documental. Então, nesse contexto, você na petição inicial vai construir um parágrafo quando estiver no tópico das tutelas de urgência e vai indicar ao juízo que, caso ele veja como necessária a determinação de constatação prévia, que ele a determine, mas antes já defira a antecipação
dos efeitos do stay para que não haja prejuízo à recuperanda, tendo em vista que, neste lapso temporal, há sim a possibilidade do credor perseguir o bem que está em alienação fiduciária. Tá bem? Então, estes são os dois cenários. Petição inicial de recuperação judicial, acompanhada de pedido de antecipação dos efeitos do stay period. Nesse primeiro movimento, toda a documentação. E a segunda alternativa é uma ação cautelar preparatória ao pedido de recuperação judicial. Nesse caso, você não terá toda a documentação, mas você instruirá com as provas peremptórias da necessidade da cautela. E, claro, terá o prazo para converter essa ação cautelar preparatória em pedido de recuperação judicial. Crucial assinalar que, em ambos os casos, você deverá comprovar em concreto o risco à atividade, o risco ao prosseguimento das atividades, o risco de perda da empresa de bens considerados imprescindíveis às suas atividades. E dizendo isso, eu só estou comentando com você que se você gostou dessa abordagem, você deve escrever abaixo, curtir esse vídeo e me dizer em que pé está no mercado de recuperações judiciais. Se você tem interesse em trabalhar nesse mercado, avalie ingressar nesse ecossistema que eu estou amadurecendo cada vez mais com o Fórum Permanente de Recuperação Judicial, com treinamento avançado em recuperação judicial e recentemente com o Recuperação Judicial do Produtor Rural. Se você gostou, curta aqui abaixo. Grande abraço. Vamos para cima.